Vamos mergulhar numa ideia que, olha, desafia a base de como a gente entende a própria realidade. E se o universo pudesse ser explorado não com instrumentos, mas com a nossa própria consciência? Esse é o conceito do físico mental, e ele pode de verdade mudar tudo. Essa pergunta aí na tela, ela é para provocar mesmo. A nossa ciência nos trouxe avanços incríveis, não dá para negar. Mas e se ela tiver uma limitação fundamental? E se, de tanto focar no que as coisas são, ela se esqueceu de perguntar o porquê? É exatamente essa a premissa que a gente vai investigar agora. Então, nosso primeiro ponto é justamente investigar essa ideia meio radical, a de que a ciência moderna, por se concentrar só naquilo que pode medir fisicamente, talvez tenha se enfiado num beco sem saída. A crítica central aqui lembra muito a alegoria da caverna de Platão, sabe? A ciência atual estaria estudando apenas as sombras na parede, a tal da camuflagem física da realidade. Ela mede os efeitos, os resultados, mas acaba ignorando a vitalidade interior, a chama que projeta essas sombras. É uma ciência de consequências, não de causas. Ok, se o método atual tem seus limites, qual seria a alternativa? Bom, a resposta que se propõe é uma figura totalmente nova, o explorador da consciência. Um novo tipo de cientista, o chamado verdadeiro físico mental. E aqui nesse quadro a gente vê a distinção que é crucial. O físico tradicional usa ferramentas externas, telescópios, microscópios, para estudar os efeitos. Já o físico mental, por outro lado, usa a ferramenta mais fundamental que existe, a própria consciência. E o foco dele é buscar as causas. A mudança total, de fora para dentro. E como é que isso funcionaria na prática? O processo basicamente inverte tudo. Primeiro, a ferramenta não é física, é a mente. Segundo, a jornada não é para o universo lá fora, é para dentro. E terceiro, e aqui vem a grande revelação, as leis do universo seriam um reflexo das leis da nossa própria consciência. Para explorar o cosmos, se começa explorando a si mesmo. E isso, olha, não é pura fantasia não. A fonte aponta para o próprio Albert Einstein como o exemplo mais próximo que a gente já teve. Ele não só calculava, ele conseguia se identificar com as funções do universo. Ele era guiado intuitivamente, como se encostasse no tempo e sentisse ele ceder. Isso ilustra de uma forma brilhante a diferença entre calcular e, de fato, conhecer. Certo, então se a jornada é para dentro, o que a gente encontra lá? A resposta é bem surpreendente. A gente encontra a vida secreta da própria matéria. No coração da matéria, a ideia é que não existem partículas mortas, e sim unidades de consciência. Pensa nelas como pequenos redemoinhos de energia viva, que são a base de tudo que é físico. Ou seja, a matéria não é inerte, ela é, em sua essência, consciente. E aqui vem o pulo do gato. Se somos feitos de matéria, então somos feitos dessas mesmas unidades de consciência. Isso significa que, no fundo, todo mundo possui um conhecimento subconsciente, íntimo, da natureza de um átomo ou de uma célula, porque essas coisas compõem o nosso próprio corpo, a informação já está dentro da gente. E essa ideia tem umas consequências bem curiosas. Sabe aquelas formas que às vezes a gente vê flutuando quando fecha os olhos? Elas poderiam ser vislumbres de átomos e moléculas. Da mesma forma, a arte abstrata poderia ser uma representação literal, mesmo que inconsciente, dessas organizações internas. É como se a biologia se expressasse em forma de arte, vista de dentro para fora. Se estamos todos conectados nesse nível tão fundamental, isso muda completamente o jeito de aprender. Nos leva a uma nova forma de conhecimento que não é baseada na separação, mas sim na identificação. A visão apresentada aqui é que a maneira como a ciência atual trata a natureza, dissecando ou colocando em tubos de ensaio, mantendo distância, reflete, na verdade, um intelecto assustado, isolado. Um intelecto com medo de se conectar de verdade com aquilo que estuda. A alternativa proposta é a identificação. Em vez de dissecar um sapo para entender a vida e, no processo, destruir a própria consciência que se queria estudar, o físico mental se fundiria com essa consciência para aprender diretamente com ela. O resultado da dissecção é distorcido, o da identificação é direto, é harmonioso. E esta citação resume o paradoxo perfeitamente. Ao tentar estudar a vida através da morte, vocês destroem a própria centelha de consciência que estão tentando estudar. É uma busca que se anula. E como a identificação funcionaria na prática? Imagina só, para entender a migração das aves. Em vez de colocar rastreadores, um físico mental poderia se fundir à consciência delas, aprender o método de navegação direto da fonte e, a partir daí, desenvolver tecnologia em harmonia com a natureza. Então, para onde tudo isso nos leva? O que essa ideia toda significa para o futuro da humanidade?
Bom, a resposta seria nada menos que a nossa próxima grande fronteira, a evolução da própria forma como a gente aprende. A conclusão aqui é bem ousada. O físico mental não é só um novo tipo de cientista. Ele seria o próximo passo na nossa evolução. É a transição de sermos meros observadores passivos do universo para nos tornarmos, finalmente, participantes conscientes da sua criação. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Passamos séculos olhando para as estrelas, para o fundo do oceano, sempre para o mundo exterior. Mas e se a maior fronteira, a mais vasta e inexplorada de todas, não estiver lá fora, mas sim aqui dentro?